Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta nossa primeira aula. Bom, meu nome é Igor Pulido, eu sou psicólogo, especialista em neuropsicologia, faço atuação clínica e hoje eu vou falar a respeito da ansiedade para vocês. Como que a ansiedade surge, como que ela se dá no nosso organismo, como que o nosso organismo reage quando nós estamos ansiosos. E eu quero trazer uma leitura um pouquinho diferente a respeito daquilo que nós somos acostumados a ver hoje em dia, tanto na internet ou até mesmo na literatura. Então, para não fugir um pouco do nosso foco, eu vou ter que utilizar alguns termos técnicos para poder explicar algumas coisas, mas eu vou explicá-los para vocês, apenas para que vocês possam compreender de fato como se dá a ansiedade então, tudo bem? A todo momento, o nosso organismo realiza uma espécie de varredura no nosso corpo. E através das habilidades do hipocampo e das amígdalas, ele vai então identificando possíveis ameaças, possíveis riscos que estão ao nosso redor, ou seja, que estão no meio externo a nós, então a tudo aquilo que está ao nosso redor, e é através então destas habilidades que eles vão nos preparando para as ações que nós vamos realizar. Identificando possíveis ameaças e possíveis riscos, o nosso cérebro ele vai então ativar uma glândula chamada suprarrenal que vai fazer com que liberem doses extras de hormônios como o cortisol e também a adrenalina. O cortisol ele é um hormônio que está diretamente vinculado a questões relacionadas ao estresse e a adrenalina, quando ela é liberada no nosso organismo, ela nos coloca numa posição, ela nos prepara, ou seja, ela é um hormônio excitatório que vai então fazer com que o nosso sistema nervoso central fique mais ativo e o nosso corpo, desta forma, está então mais preparado para uma possível resposta. Um exemplo bem claro disso é quando você leva um susto, ou seja, você estava passando, caminhando por algum lugar e de repente você encontra uma cobra. E esta cobra pode ameaçar dar um bote em você. Quando você olha para ela, que você se depara, o teu organismo libera uma dose extra de adrenalina e faz com que você tenha uma reação, um impulso mais forte. Você ganha aquela força naquele momento, que será uma força, uma energia necessária para você tomar uma decisão, então, e uma resposta mais rápida àquele estímulo que você encontrou. Tudo bem? E estes hormônios que foram liberados, eles podem trazer um impacto direto em questões vinculadas à ansiedade. Por quê? Porque a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela libera o tempo todo este tipo de neurotransmissor, este tipo de hormônio e vai fazer com que você sinta literalmente na pele todas as reações, então, destes dois neurotransmissores. E para diferenciar um pouco melhor o que é considerado ansiedade e o que é considerado transtorno de ansiedade, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos. Bom, a ansiedade ela é caracterizada como uma característica natural de todo ser humano, ou seja, independe da tua idade, se você é homem ou mulher e como que isso então se dá, como que eu vou fazer então, Igor, essa diferenciação daquilo que é considerado normal, de até que ponto então eu posso considerar isso como sendo uma ansiedade, algo natural e até onde eu posso então parar para analisar e pensar que isto pode estar sim sendo e se desenvolvendo a partir de um transtorno de ansiedade, que já é algo muito mais sério. Bom, vou dar aqui um exemplo para você. Imagine que você tenha marcado uma entrevista para o dia de amanhã. E aí, você começa, desde hoje, se preocupar um pouco a respeito daquilo que você vai fazer no momento da entrevista, como que você vai responder as questões que o recrutador vai fazer para você, e isso vai desenvolvendo então um certo medo, um certo receio. Você vai começando a sentir isto literalmente na pele. Algumas pessoas vão sentir mais fome, mais desejo de comer, outras pessoas vão até perder o apetite, vai fazer um movimento contrário, e isto vai então começando a te angustiar desde já. Eu posso dizer para você que este movimento é um movimento natural. Algumas pessoas conseguem controlar um pouco mais e outras pessoas menos. Porém, eu posso dizer que isto é algo natural. Eu posso dizer. Agora, então, o que precisa ter? Quais são as características necessárias para que eu possa, então, dizer que aqui já não é mais uma ansiedade, e sim um transtorno de ansiedade generalizada? Suponhamos que você seja o tipo de pessoa que se preocupa exageradamente em todos os momentos com coisas que vão acontecer no futuro.
Sabe quando você tem uma preocupação a respeito de algo, mas não é uma coisa que você já está se programando, é uma incerteza de um futuro. Você se preocupa até mesmo com coisas que você nem sabe se vai acontecer ou não. É uma coisa de um futuro às vezes até distante, ou pode ser de um futuro próximo, mas você desde este momento começa a se preocupar num nível que essa preocupação faz com que o seu dia a dia, as tarefas cotidianas do seu dia a dia, sejam prejudicadas, ou seja, muitas vezes você perde até a força de vontade, o desejo de ir lá realizar determinada tarefa, porque a sua preocupação ela é tão grande que você não consegue focar em outras coisas. A partir deste momento, nós podemos dizer que aquela ansiedade que eu havia dado um exemplo lá atrás já não é a mesma ansiedade daqui. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar desenvolvendo um receio, um medo por um futuro incerto, por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer ou não. Mas você já se preocupa desde este momento. É como se você procurasse alguma coisa para se preocupar. É um exagero de preocupação. Então, quando você tem esse exagero de preocupação, eu posso te dizer que você deve começar a analisar algumas coisas da tua vida, deve começar a parar para pensar naquilo que está de fato te deixando preocupado, e se você não conseguir identificar aquilo que te traz a preocupação, já temos aí um outro fator importante que pode sim ser caracterizado como um dos critérios diagnósticos, então, para você ser avaliado como alguém que possui o transtorno de ansiedade generalizada. Bom, esta foi a nossa primeira aula fazendo uma introdução então sobre o que é ansiedade, e nas próximas aulas eu irei falar a respeito de como a ansiedade está diretamente vinculada a transtornos alimentares.